O escândalo Watergate, o caso que derrubou um presidente no início da década de 1970. Os Estados Unidos viviam um período de tensões políticas e sociais. A Guerra do Vietnã se arrastava. Os protestos nas ruas eram constantes e a confiança do povo no governo estava abalada. Em meio a esse cenário, o presidente Richard Nixon buscava garantir sua reeleição. Ele era um político astuto, conhecido por sua capacidade estratégica, mas também por métodos questionáveis nos bastidores. O que ninguém imaginava é que, a partir de um simples arrombamento, o país assistiria ao maior escândalo político de sua história moderna. Na madrugada de 17 de junho de 1972, 5 homens foram presos dentro do complexo comercial e residencial Watergate. Em Washington, em código, eles estavam invadindo o escritório do Comitê Nacional do Partido Democrata, que funcionava naquele prédio. Os suspeitos levavam consigo câmeras, microfones e equipamentos para espionagem. A princípio, parecia um crime comum, mas logo se percebeu que havia algo muito maior por trás daquele episódio. Quando os nomes dos invasores vieram à tona, descobriu-se que eles tinham ligações diretas com o Comitê de Reeleição do presidente Nixon, conhecido pela sigla Crip Committee to Re-elect the President. A situação, que começou como um escândalo local, começou a ganhar contornos nacionais. Por que aliados do presidente estavam espionando seus adversários políticos? E até que ponto o próprio Nixon sabia do plano? Nos meses seguintes, a imprensa, menos especialmente o jornal The Washington Post, passou a investigar o caso de forma incansável. 2 jovens repórteres, Bob Woodward e Carl Bernstein, tornaram-se as faces mais visíveis dessa investigação jornalística. Eles receberam informações sigilosas de uma fonte conhecida apenas pelo codinome Garganta Profunda, Deep Throat, que orientava discretamente os rumos das reportagens. Essa fonte misteriosa, anos depois, seria revelada como Mark Felt, vice-diretor do Polícia Federal norte-americana. As revelações começaram a pintar um quadro sombrio. Grampos telefônicos, espionagem política, uso de dinheiro de campanha para financiar atividades ilegais, destruição de provas e suborno de testemunhas. A administração Nixon não só estava envolvida no arrombamento, como também coordenava um enorme esforço para encobrir o crime. Enquanto isso, Nixon vencia confortavelmente as eleições de 1972, conseguindo sua reeleição. Mas o escândalo não desapareceu. Pelo contrário, foi se ampliando à medida que novas denúncias surgiam. O Senado dos Estados Unidos abriu uma série de audiências públicas televisionadas que pararam o país. Milhões de americanos assistiam diariamente depoimentos de assessores, advogados e ex-funcionários do governo relatando as práticas clandestinas da Casa Branca. Um momento crucial aconteceu quando um assessor de Nixon revelou a existência de um sistema secreto de gravações na Casa Branca. O presidente gravava automaticamente conversas e telefonemas no Salão Oval e em outros ambientes. Essas fitas poderiam conter provas definitivas de seu envolvimento na tentativa de encobrir o escândalo. Nixon resistiu a entregar as fitas, alegando o privilégio executivo, um princípio que permitiria ao presidente manter sigilo sobre determinadas comunicações. A disputa chegou à Suprema Corte dos Estados Unidos da América, em julho de 1974. Por decisão unânime, os juízes ordenaram que Nixon entregasse as gravações. Quando o conteúdo foi tornado público, ficou claro que o presidente havia participado das discussões sobre como obstruir a investigação federal. A essa altura, a Câmara dos Representantes já havia iniciado o processo de impeachment contra Nixon por obstrução da justiça, abuso de poder e desacato ao Congresso. Sabendo que seria inevitavelmente condenado e destituído, Nixon optou por renunciar. Em 9 de agosto de 1974, ele fez um pronunciamento à nação, declarando sua saída do cargo, tornando-se o primeiro e único presidente dos Estados Unidos a renunciar voluntariamente. Seu vice, Gerald Ford, assumiu a presidência e, num ato igualmente polêmico, concedeu a Nixon um perdão presidencial por quaisquer crimes federais que ele pudesse ter cometido enquanto estava no cargo.
A decisão dividiu profundamente a opinião pública. Para alguns, era um passo necessário para que o país virasse a página. Para outros, era uma forma de garantir impunidade ao homem que havia traído a confiança dos eleitores. O caso Watergate deixou marcas profundas na política americana. A partir dali, o jornalismo investigativo ganhou mais relevância e os mecanismos de controle sobre o executivo foram fortalecidos. A palavra Watergate passou a ser sinônimo de escândalo e corrupção, usada como sufixo para praticamente qualquer crise política. Mais do que um episódio isolado, foi um divisor de águas na relação entre governo, imprensa e sociedade. Mas por que Watergate foi tão polêmico? Porque revelou uma rede de espionagem política e corrupção no coração do governo mais poderoso do mundo. Mostrou que mesmo um presidente reeleito com ampla maioria não estava acima da lei, e colocou em evidência o poder da imprensa livre e do sistema judicial para responsabilizar os poderosos. Os detalhes sórdidos que surgiram ao longo do escândalo ajudaram a alimentar ainda mais a polêmica. Entre eles, havia listas de inimigos elaboradas pela Casa Branca, campanhas secretas para desestabilizar adversários, uso de agências governamentais para fins pessoais e até tentativas de infiltrar espiões em comitês opositores. Nixon, que se apresentava como um presidente forte e defensor da moralidade, viu sua imagem ruir diante de milhões de americanos. Mesmo décadas depois, o escândalo continua sendo estudado como um exemplo de abuso de poder e também de como a democracia pode reagir a crises institucionais. Watergate não apenas derrubou um presidente, mas mudou para sempre as regras do jogo político nos Estados Unidos. O nome do complexo Watergate, menos antes apenas um prédio em Washington, menos se transformou no símbolo máximo de um sistema que precisa de vigilância constante. O caso inspirou filmes, livros e séries como o premiado Todos os Homens do Presidente, All the President's Men, que conta a saga dos repórteres Woodward e Bernstein. E talvez a lição mais importante deixada por Watergate seja esta: nenhuma autoridade, por mais poderosa que seja, está imune à verdade.